Boa tarde, de novo Rosa Brígida, para vos ensinar desta vez como é que se configura um teste de modo diferente àquele que é feito por defeito. O Moodle assume umas configurações por defeito e nós vamos agora ver como é que as podemos alterar. Ok. Este foi o último teste que nós criamos no último vídeo e vamos então aqui editar as configurações do teste. Para isso, vamos então ver quais foram as configurações por defeito que o Moodle assumiu, expandindo aqui os campos todos de configuração do teste. A designação e a descrição já tínhamos preenchido. Entramos aqui agora no campo da disponibilidade e duração do teste. Se o professor quiser que o teste esteja sempre disponível aos alunos, ou seja, que não esteja só disponível dentro de um certo intervalo de tempo, então desativa estes campos aqui e o teste que o professor cria fica automaticamente disponível em qualquer altura para o aluno. Caso o professor queira que o teste abra num determinado dia, a escolher por ele, e feche num outro dia, ou no mesmo dia a uma hora diferente, terá que selecionar estes campos e escolher a data de abertura e fim do teste. Quanto ao tempo limite, também pode desselecionar aqui o final do teste, mas convém que o professor pode escolher então o tempo limite de duração do teste. Podem ser 10 minutos, podem ser 20 minutos, podem ser dias, semanas, horas, o que o professor quiser. No caso de um teste de curta duração, temos aqui a duração em minutos. Quando o estudante termina o teste, geralmente tem que clicar num botão a dizer que terminou o teste, mas pode acontecer que, entretanto, o tempo limite tenha chegado ao fim e que o estudante não tenha submetido o seu teste. Nesse caso, é bom ter esta opção ativa, ou seja, quando o estudante, quando termina o tempo para o teste, o teste do estudante é submetido automaticamente para o professor, ou seja, o estudante não perde o teste, o professor fica com o que o estudante tinha na altura em que termina o tempo limite para fazer o teste. Caso o professor queira ativar um tempo de tolerância, mas esse tempo de tolerância é só para o aluno rever, é permitido um tempo extra para submeter, ele pode submeter um bocadinho mais tarde, mas sem alterar as respostas, ou seja, o aluno é avisado que o tempo termina do teste e submete o teste antes de o perder. Caso esta opção não esteja ativa, é importante pôr aqui um tempo extra. Caso esta opção esteja ativa, não vale a pena ativar o tempo extra para o aluno. Na avaliação, se o docente tiver uma pauta
com categorias para trabalhos e frequências e testes rápidos. Então aqui deve escolher uma categoria, por exemplo, categoria das frequências. Se o teste for uma frequência, escolhe a categoria das frequências. Neste caso não há categorias criadas e, portanto, não é preciso escolher, não há hipótese de escolher nenhuma categoria para este teste. Quanto à nota de aprovação, o docente também pode deixar como está, sem preencher. As tentativas que são permitidas ao estudante podem ser ilimitadas. O que é que isso significa? Que dentro do tempo de duração do teste, dentro deste intervalo de tempo, o estudante pode ser permitido fazer mais que uma tentativa para o teste. Em geral, se for uma frequência com uma só tentativa, o professor deve escolher aqui uma só tentativa, mas se quiser que o aluno tente 2 vezes, se quiser permitir ao aluno 2 tentativas para o teste, tem que selecionar aqui 2. O método de avaliação, no caso do número de tentativas ser maior que uma, tem que ser escolhido pelo professor, ou seja, o professor escolhe por exemplo, das 2 tentativas que o aluno fez, a nota mais alta, a nota média, a nota da primeira tentativa ou a nota da última tentativa. Quanto ao modo como o estudante vai ver o teste, também é escolhido pelo professor. O professor pode escolher a cada nova pergunta, cada pergunta aparece numa página diferente, numa nova página. Caso o professor queira que o aluno veja as perguntas todas numa só página, então deve escolher esta opção. Nesta opção, o estudante vê logo o teste todo e decide quais as perguntas que faz primeiro, quais as perguntas que faz em segundo lugar. Nesta opção, o estudante vai fazendo cada pergunta e ao fim de uma pergunta muda a página e vê pergunta a pergunta. O teste pode ser mostrado, pode ser visualizado pelos estudantes da mesma maneira, ou seja, a pergunta 1 de um estudante, do João, por exemplo, é a pergunta 1 do Carlos, e assim a ordem das perguntas não é alterada, de estudante para estudante, ou se o professor, e nesse caso, se o docente quiser que a ordem das perguntas não seja alterada, então deve escolher aqui a opção não. Se quiser que os estudantes vejam o teste de maneira diferente, ou seja, a pergunta 1 do João é diferente da pergunta 1 do Carlos ou da Maria, então aí deve escolher baralhar dentro das perguntas. O feedback é o que o estudante vai ver ao fim de responder às perguntas. O feedback direto consiste em o estudante só ver se a pergunta está certa ou errada no final do teste e nunca na altura em que responde. Se o professor quiser que ele veja logo o feedback, ou seja, quando responde, se quiser que o aluno saiba se respondeu logo correto ou incorreto, deve escolher o feedback imediato. O normal é escolher feedback diferido. Há outras opções que se podem escolher e que depois também se podem ver aqui na ajuda o que significam e se valerá a pena ou não escolher outra maneira de dar o feedback para as perguntas. A informação exibida na revisão do teste, ou seja, quando o aluno acaba o teste, o professor pode escolher se quer que o aluno veja o teste, as respostas que deu e as respostas corretas e incorretas,
a nota, o feedback e também o professor pode dar a oportunidade ao aluno de conhecer qual a resposta correta para cada uma das perguntas. Em geral, o que se dá ao aluno, depois dele fazer o teste, é pura e simplesmente só a nota que ele teve e se a nota foi boa ou não. Ou seja, o feedback global é se a nota está entre, por exemplo, 90% e 100%, o aluno teve excelente. Se teve menos de 80%, entre 80% e 90%, teve muito bom, etc. Esse é que é o feedback global. O habitual é desselecionar, portanto, em vez de ter estes campos todos selecionados, selecionam-se estes campos e só se aceita, só se mostra ao aluno a nota que ele teve no final do teste e o feedback global. Mais tarde, com o teste ainda aberto, atenção que o aluno pode acabar dentro deste limite temporal, antes do teste ter fechado, o aluno pode ter acabado o teste antes do tempo limite. E nesse caso, o teste ainda está aberto, porque a abertura é dentro deste intervalo de tempo e o docente pode escolher se ele pode, ainda com o teste, dentro do teste aberto, se pode ver o teste, as respostas corretas, a resposta que deu, a nota, etc. Em geral, não se aceita que o aluno veja as respostas do teste antes do teste ter terminado. Portanto, convém selecionar aqui este campo e deixar só o aluno ver a nota que teve no teste e o feedback global. Após o teste fechar, sim, após o teste fechar, em geral, os professores aceitam que o aluno veja que resposta as respostas que o aluno deu no teste, se cada uma das perguntas estava correta ou incorreta e qual é a resposta correta de cada uma das perguntas. Caso o professor não queira que o aluno fique com o teste disponível, pode só selecionar, continuar só a mostrar a nota e o feedback global. Geralmente na aparência do utilizador, do estudante que está a fazer a prova, os docentes gostam de ver uma imagem, isso ajuda a identificar os alunos dentro da sala ou mesmo online, ajuda a saber quem são eles. Portanto, uma pequena imagem do estudante dá jeito de ver. O número de casas decimais na nota do teste é a opção do professor, pode escolher 0, 1, 2, etc. Por defeito dão 2. Também se pode dar uma senha para entrar no teste. Essa senha dá jeito, por exemplo, quando o teste é feito presencialmente numa sala de aulas e não se quer dar acesso ao teste a alunos que não estejam na sala. E assim põe-se uma senha que é dada aos alunos na sala de aula e os alunos que não sabem a senha não podem responder ao teste. No caso do teste ser feito online, acho que não faz sentido usar aqui este campo de senha para entrar no teste, aconselho a que fique em aberto aqui. Quanto ao feedback global, pode-se definir intervalos de feedback para o aluno. Eu acrescentei aqui acrescentei aqui 3 campos de feedback e o docente pode estabelecer, por exemplo, que entre 90% e 100% o aluno teve uma nota excelente. Entre 90% e 80% o aluno teve uma nota muito boa
e etc. por aqui. Portanto, pode ir preenchendo aqui os intervalos com o feedback geral para o aluno. Se selecionar este campo, mostrar, os alunos veem o teste na disciplina. Se selecionar ocultar, os alunos não veem esta atividade na disciplina, quando entram na disciplina. Portanto, é aconselhável mostrar, mas atenção, porque se o teste estiver visível e estiver dentro do prazo para... Se o teste estiver visível e estiver aberto, ou seja, dentro do intervalo estabelecido para a abertura do teste, os alunos podem clicar, se não houver senha para o teste, os alunos podem fazer o teste e a partir do momento em que o aluno faz o teste, o professor já não pode editá-lo, já não pode acrescentar perguntas, já não pode editá-lo e o teste fica fechado para edição, a partir do momento em que há um aluno que faz o teste. Portanto, é preciso ter muito cuidado quando o professor está a fazer o teste, de estabelecer aqui um intervalo para a abertura do teste, ou então, se não se estabelecer o intervalo, ocultar o teste enquanto ele está em edição. Portanto, aqui este campo dá jeito e pode escolher então ocultar o teste enquanto o teste está em edição. O número de identificação do teste é importante quando se usa a pautas de avaliação, não é o caso, e também é importante quando há várias turmas, portanto, se há várias turmas, há vários grupos e, portanto, às vezes dá jeito de ver as notas dos alunos por turma, mas antes tem que realmente escolher grupos, portanto, quando há grupos, é bom ver as notas deles por grupos e o resto das opções em geral são deixadas em branco. Depois, com a experiência, vai-se aprendendo se vale a pena acrescentar aqui ou deixar isto por defeito, estas as restantes opções. E vamos então guardar e voltar à disciplina. E verificar que este teste aqui está ocultado, ou seja, está mais ténue. Isto significa que os alunos não conseguem ver. Podemos verificar se isso acontece ou não, se assumirmos aqui o papel, vamos assumir aqui o papel de alunos, aqui no canto esquerdo, administração. Vamos assumir aqui o papel de aluno para ver se conseguimos visualizar ou não o teste. Como se vê, o teste foi criado no tópico 1 e ele realmente, o aluno não o consegue ver. Voltando outra vez, retomando o nosso papel de docente, novamente, cá está o teste no tópico 1. Quando se quiser, após acabada a edição do teste, ou seja, após acrescentado as perguntas, então, e depois de não haver, depois de estabelecido o prazo de abertura do teste e a edição ter terminado, então convém mostrar o teste, senão eles não conseguem aceder a esta atividade.